Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos na unidade de aprendizagem 6, na aula 1. Vamos trabalhar com essa estrutura matemática chamada grafos. Precisamos conhecer com essa estrutura a parte de arestas e vértices, entre outras coisas. Então, eu vou fazer uma breve introdução da parte de geometria espacial, entre outros assuntos, a parte histórica também, e nós vamos entrar na parte teórica de grafos. Então, vamos lá? Bom, quando se fala em grafos, não tem nada a ver com garfo, né? Obviamente que não. Mas a perícia grafotécnica, ela faz exames de assinaturas falsas, ou pessoas que tentam imitar a assinatura de outro. Então, essa é uma área que no IC, no Instituto de Criminalística em São Paulo, é chamado de documentoscopia. São pessoas que estudam a perícia grafotécnica. Muito bem, para a gente trabalhar com grafos, a gente precisa conhecer o que vem a ser vértices e arestas, entre outras coisas. Mas, basicamente, já lá no ensino médio, né? Lá no ensino médio a gente aprende a fórmula de Euler, que trabalha com poliedros, a geometria espacial. Muita gente não vê isso, né? Em escolas públicas, por exemplo, é muito raro alguém trabalhar com poliedros, pirâmide de base triangular, pirâmide de base retangular, enfim, prismas, e o cubo, né? E o paralelepípedo também, a caixa paralelepipédica. Em todas essas figuras geométricas vale a relação de Euler. O número de faces mais o número de vértices menos o número de arestas é igual a 2. Tá? Então, é uma fórmula então, matemática, essa relação de Euler, que trabalha, que relaciona número de faces, arestas e vértices. E para todas essas figuras geométricas aí que você está vendo do lado esquerdo, os poliedros convexos, né? Essa relação é válida. Vamos trabalhar no slide a seguir com o cubo. Particularmente, esta fórmula ela também pode ser escrita de uma outra maneira, né? Você pode passar o A para o lado direito e ele troca o sinal. Então, V mais F fica A mais 2. Então, essas duas expressões são idênticas. Particularmente para o cubo, nós podemos imaginar um cubo constituído de arestas, faces e vértices. E para eles também vale a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2. Tá? Então vamos ver quem é V. V é o número de vértices, né? Que são 8 vértices. F é o número de faces, seria o número de tampas, né? A tampa superior, a tampa inferior e os lados, perfazendo um total de 6 faces ou 6 tampas. Tá? Mas a gente fala faces. Vale essa relação, o número de arestas são 12, que são as linhas horizontais e verticais, relacionados com o número 2. Né? Então, 8, 6, 14, que é igual a 12 mais 2. Então, sempre bate para todos esses poliedros aí que está em cima do lado direito, essa relação V mais F igual a mais 2. Então, como a gente pode ver, existem 4 vértices aqui, que eu já coloquei os pontinhos azuis no cubo. Eu vou colocar mais 2 aqui, ó, olha ele chegando. Mais 2 vértices perfazendo 6. E agora tem mais 2 do lado de trás embaixo, né? Total, 8 vértices. Então, vértices são essas pontinhas, esses bicos, né, que fazem, que existe na montagem, na construção do cubo. E as faces são as tampas, né? Portanto, a gente tem 8 vértices, 6 faces, são as tampas, a da frente e a de trás e as 4 laterais, total 6. E 12 arestas, que são essas linhas horizontais e verticais. Então, vale essa relação, né? 8 mais 6, 14, e 12 mais 2 também é 14. Se eu passar o A para o lado esquerdo, né? Fica 8, 6, 14, menos 12, 2. Então, bate de qualquer jeito. Essa relação de Euler é uma relação que ele descobriu há muitos anos, né? Mas ela vale para os poliedros convexos, como a gente viu. Os grafos vão usar esse conceito, né? De arestas e vértices. Tá? Então, os estudos dos gráficos ele é uma vertente, é um segmento da matemática, né? Que analisa e avalia as características dos grafos. O que são os grafos? São estruturas formadas por um conjunto de vértices, né, que são pontos, como a gente viu, não vazios, e por um conjunto de arestas, que são retas ou linhas, que pode ser uma estrada, pode ser a linha do metrô.
que fazem que fazem alusão, né, fazem conexão com uma relação binária, ou seja, com os grafos conseguimos representar elementos e suas possíveis relações entre esses elementos. Tá? Como surgiu esse estudo de grafos? Ele vem de 1736. Um matemático suíço, Leonhard Euler, propôs a solução para o problema das 7 pontes. Então, Euler que propôs a solução de um problema envolvendo grafos. Tá? Ele usou a técnica de grafos para resolver um problema na prática. Tá? De 7 pontes que havia na cidade de Königsberg e estavam ligadas a 2 ilhas. O problema consistia em transpor todas as 7 pontes sem passar pela mesma ponte mais de uma vez. Euler, por meio de grafos, conseguiu comprovar a impossibilidade de se realizar tal feito. Muito bem, esse estudo a gente já viu em alguma brincadeira antes, e nós vamos ver no slide a seguir. Os grafos são, portanto, estruturas matemáticas que permitem codificar relacionamentos entre pares de objetos. Nós vamos ver, por exemplo, no slide a seguir. Desde criancinha, né, já é proposto esse problema para a gente, né? Água, luz e esgoto, para a gente ligar as casas e as linhas não podem se cruzar. Esse problema, na verdade, não existe solução no plano. Você não consegue colocar água, luz e esgoto nas 3 casas, toda a água na casa A, na casa B, na casa C, depois a luz, depois o esgoto, sem cruzar uma linha. Uma hora vai ter que cruzar. Vai por trás, vai pela frente e tal. Aí você fala, mas como que esse problema ele é resolvido? Tá certo? Meu filho perdeu R$50 por conta desse problema, né? Um garoto falou, eu não fiz esse problema no plano, porque não existe solução no plano, né? A gente sabe, o garoto não falou isso, mas ele falou, eu fiz esse problema em cima de uma bola. Tá? Então, se você fizer em cima de uma esfera ou em cima de uma boia, né, um chamado toroide, que é o pneu de caminhão, a boia de pneu de caminhão, você tem a possibilidade de conseguir, tá? Porque você vai do outro lado, coisa que você não pode fazer, dar a volta, né? Na esfera, coisa que você não pode fazer no plano. Então, água, luz e esgoto pode ser resolvida em cima de uma esfera, se você fizer as 3 casinhas e os 3 pontos A, L e E, você consegue unir água, luz e esgoto para cada casinha sem cruzar as linhas. Esta, então, é a solução do problema. Muito bem, a gente já brincou, então, com essa história de arestas, né, de ficar ligando arestas aos vértices. Muito bem, principais tipos de grafos. Muitas estruturas podem ser representadas em forma de grafos, ampliando a dimensão de entendimento de uma situação ou problema em que estão inseridas. Como exemplos dessas estruturas, podemos destacar, este aqui então é o conteúdo AVA, mostra algumas aplicações que a gente pode usar o estudo de grafos. Tá? Então, relações de parentesco entre grupos de pessoas, né? A árvore genealógica, por exemplo, circuitos elétricos, redes de computadores físicas ou lógicas, então você tem uma empresa com várias conexões, né, formando uma rede de computadores, relações entre ruas de uma cidade ou estradas que ligam diferentes cidades, isso também pode ser feito através de grafos, rotas de aviões ou de navios, redes de distribuição, vínculo entre páginas, né, de um website ou sistema computacional, atores que trabalham em um mesmo filme, alocação de professores em disciplina de uma escola. Então, tem um monte de aplicações, né, em jogos, enfim, nós vamos ver algumas aqui. Tá? Por exemplo, um grafo na área de comunicação. Tá? Você tem computadores, satélites, o que é o vértice? Né? O que faria o papel do vértice? Os computadores, os satélites ou as centrais de telefonia. Tudo isso dentro da área de comunicação. E o que seriam as arestas? No caso de computadores, as arestas seriam os cabos de rede, são as linhas, né, os fios. A fibra ótica, ondas de rádio, tudo isso constituiria a aresta. No caso de circuitos elétricos, que seriam os vértices? As portas lógicas, os registradores, os processadores, e a aresta seriam os filamentos. Num sistema hidráulico, que seria o vértice? Reservatório de água, você tem lá a caixa d'água, né?
estações de bombeamento, a bomba d'água bombeando água para algum lugar, né? E as arestas seriam as tubulações, os oleodutos, né? A Petrobras também pode trabalhar com grafos, né? Onde os vértices seriam as bombas de gasolina, bombeando gasolina ou petróleo para o navio, e as tubulações seriam os oleodutos. É uma outra situação também. Bom, os principais elementos do grafo, tá? Os objetos são os vértices ou nós. Tanto faz falar vértices ou nós. Tá? Basicamente, nós vamos falar mais vértices, mas também pode usar a palavra nós, né? Nó de um grafo. Os relacionamentos são as arestas. Tá? Muito bem. Os grafos, então, são representados como um conjunto de nós, né? Um conjunto de nós ou vértices conectados par a par por linhas e arestas. Então, aí tem um exemplo de um grafo. Ok? V1, V2, V3, V4 e V5 seriam o quê? Os vértices, e essas linhas correspondem às arestas. As arestas, elas também podem ser direcionadas, como nós vamos ver. Então, essas linhas aqui são as arestas. Nós vamos ver as arestas, os grafos direcionados e não direcionados. Bom, relacionamentos arestas, para que servem? Tá? Por exemplo, a gente pode dizer que essas arestas, elas representam, né, podem modelar conexões em uma rede social. Por exemplo, a pessoa 1 conhece a pessoa 2 e a pessoa 3. Então, essa conexão de conhecer a pessoa 1 e a pessoa 1 conhecer a pessoa 2 e a pessoa 3 formam as arestas. Tá? Então, a pessoa 1 seria o nó, né, ou vértice. A pessoa 4 só conhece a pessoa 5. Você vê que só tem uma aresta. A pessoa 3 conhece as pessoas 1, 2 e 5. A pessoa 3 conhece as pessoas 1, 2 e 5, porque existem arestas ligando a pessoa 3 com a pessoa 1, 2 e 5. Com essas pessoas, tudo bem? Também podemos trabalhar com grafos num labirinto. Mas como modelar? Modelar você pode fazer com que cada curvinha daquela represente, né, um nó ou um vértice, e você conecta através de linhas que são as arestas. Tá? Você parte de um nó, vai até outro nó através de linhas, vira para a direita, depois vai para baixo ou continua em frente. Então você tem uma série aí de quê? De nós e de arestas modelando esse labirinto. Grafos, podemos ver uma outra aplicação no metrô. Tá? Então aqui você tem exemplos de o que seriam os nós, né, ou as arestas. É cada estação do metrô. E a trajetória que o metrô faz, a gente chama de aresta. Tá? A trajetória seria aresta. Ou aresta identificaria a trajetória. Então, por exemplo, a Praça da Sé seria ali, e aí você tem a trajetória indicada pela aresta. E o nó indicando a estação do metrô designada, né? Sé, Jabaquara, enfim. Existem alguns tipos de grafos, né, diferentes um do outro. Então, eles são diferenciados. Um dos motivos é a direção. Né? Existem outras maneiras de diferenciar grafos, mas uma delas é o fato de ser as arestas dirigidas ou direcionadas. Tá? Então, grafos dirigidos é aqueles em que as arestas possuem uma direção. Por exemplo, o V1 vai para V2, né? Mas o V2 não vai para V1. Então, a trajetória se dá de V1 para V2. Então, as relações representadas pelas arestas têm um sentido definido. Tudo bem? Então, o sentido é único. Não há uma relação de V2 para V1 nesse nosso caso aqui. Tá? As arestas só podem ser seguidas numa única direção. Este é o tipo de caso. Os chamados grafos dirigidos ou direcionados. Você tem arestas seguidas numa única direção, ou seja, num único sentido. As arestas podem ser pensadas como pares ordenados de vértices. As arestas, as linhas, elas podem ser pensadas como pares ordenados. Ordenados como? De 1 para 2, né? Saindo de um vértice e chegando no outro. Então, aqui nós temos um
alguns exemplos de grafos, um exemplo de grafo direcionado, né? Esse aí é um gráfico desconexo, porque você tem uma parte, o 4, 5, separado, né? E existe também aqui no item 2, o que a gente chama de self-loop, ou auto-laço. É que seria como se o metrô estivesse andando na própria estação, fazendo, né, um entra e sai lá, dentro, sem sair da estação 2. Tá? Então, isso é chamado de self-loop, ou auto-laço. Então, as arestas possuem um sentido, uma aresta sai de um vértice e entra no outro, podem existir self-loops, ou seja, a aresta sai dela e entra nela mesma. Então, eu tenho um grafo direcionado. Então, o self-loop só vale para grafos direcionados. Os grafos não direcionados, ou seja, aqueles que as arestas não têm sentido, nem direção, né? Não tem uma direção privilegiada, é chamado de grafo não direcionado. Então, esse grafo não direcionado, que não tem flechinha na aresta, ele não pode ter self-loop. Esse é um exemplo de grafo não dirigido. Não tem setinha nas arestas. Então, tanto faz ir de 0 para 2, como de 2 para 0. Não há uma direção, né? Seria como se fosse uma rua que pode os carros andar para lá e para cá sem ter uma direção privilegiada, né? Algumas ruas têm essa situação, né? Um duplo sentido. Esse é um tipo de grafo, então, não direcionado. Nós temos aqui na região preta e na região branca grafos não direcionados. As arestas não possuem um sentido definido. As arestas podem ser seguidas em qualquer direção. Tá? Você pode andar pela aresta para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, em cima dela. Tá? Muito bem. Pode-se pensar também, agora com uma maneira de estender esse conhecimento, que a aresta não direcionada ela é uma aresta de sentido duplo. Tá? Também pode-se pensar assim. Pode-se pensar num grafo não dirigido como um dirigido de mão dupla. As arestas, portanto, nesse caso, teriam um duplo sentido. As arestas são pares não ordenados de vértices. Tá? A gente viu pares ordenados de vértices para os grafos dirigidos. Agora, quando você está trabalhando nesse slide aqui com grafos não dirigidos, nós temos pares não ordenados. Então, 0 e 1 é um par não ordenado. Grafos não dirigidos ou não direcionados. Muito bem, nesse tipo de caso, a gente não pode ter self-loop. Tá? Ele não pode sair, porque esse self-loop ele tem uma direção. Né? Sai dele e entra nele mesmo. Então, a gente não pode ter flechinha aí. Então, nesse tipo de grafo, o self-loop não é permitido. Tá? O self-loop é permitido apenas em grafos direcionados, aqueles em que tem flechinhas indo do 0 para o 1, do 1 para o 2, ou de V1 para V2, de V2 para V4. Se você tem essas direções das arestas, você pode ter self-loop. Aqui você não tem, as tuas arestas não têm direção, é um grafo não dirigido ou não direcionado, então é proibido, nesse tipo de grafo, o self-loop. Muito bem, já proibi. Risquei com X em vermelho. Tudo bem? Grafos dirigidos com condição de adjacência. E aqui eu vou trabalhar na questão de um vértice ser adjacente ao outro. Tá? Isso vai depender se eu estou num grafo dirigido ou num grafo não dirigido. Para grafos dirigidos, ou seja, aquele que tem a flechinha, né, de A para B, de V1 para V2 e etc., de 0 para 1, de 1 para 2, se U e V, esse par, né, par ordenado direcionado, é uma aresta no grafo, nós temos isso como uma aresta, então dizemos que V, olha só, a ponta da flecha, a flecha vai de U para V. Então, a ponta da flecha, se vai de U para V, V é adjacente a U. Tá? Então, significa que U é um vértice, V é um vértice, U aponta para V, V é a ponta da flecha. Então, V é dito adjacente a U, e não o contrário. Tá? Então, nós dizemos que V é adjacente a U. Então, por exemplo, V2 é adjacente a V1, V3 é adjacente a V1, V5 é adjacente a V3, e V5 também é adjacente a V4. V4 não é adjacente a V5. Tá? Então, V2 é adjacente a V1. V1 não é adjacente a V2. Isso tudo para grafos dirigidos. Muito bem.
Agora, para grafos não dirigidos. É esse caso aí, não tem flechinha. Tá? 0 é adjacente ou vizinho a 1. 1 é adjacente a 0. Então, eu posso falar que um é adjacente ao outro. Porque não há uma direção. Tá certo? O grafo ele é não dirigido neste caso. Grafos não dirigidos. Nesse tipo de grafo, a relação de adjacência é simétrica. Então, o V é simétrico a VU. A gente escreve assim. Grafos não dirigidos, grau do vértice. Agora nós vamos analisar uma outra coisa chamada grau do vértice. Antes, porém, nós vamos falar sobre grau do polinômio, né? Nesse tipo de grafo, a relação de adjacência ela é simétrica. Tá? O grau do zero ele é 3, porque ele tem 3 arestas. Tá? Então, o número de arestas que chegam no zero é o total do grau dele. Né? Então, o grau do vértice 1 é igual a 2, porque 2 arestas chegam nele. O grau do 2 é igual a 4, 4 arestas que chegam nele. O grau do 4 e do 5 são iguais, tá certo? Iguais a 2. E o grau do 3 é 3, né? Grafos dirigidos, grau de um vértice. Nós podemos dizer o seguinte, num polinômio de x, olha aí, um polinômio qualquer, 3x à quinta menos 7x à terceira menos x ao quadrado. Qual é o grau, né, desse polinômio? O grau é 5, né? O grau é 5. O grau de p de x ele é igual a 5. Por quê? Porque é a maior potência de x. É ali o 5, grau de um grafo. Olha lá. A maior potência do x é o 5. O grau de um grafo, né? Nós precisamos ver se ele é dirigido ou não dirigido, certo? Muito bem. Nós vamos, para calcular o grau de um grafo, nós precisamos primeiro ver se nós estamos trabalhando com um grafo dirigido ou não dirigido. Então, a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6, é do segundo grau porque a maior potência do x é o 2, x ao quadrado. Então, ele é de grau 2, tá? O polinômio. Agora, nós trabalhamos com grafos. Nós vamos ver o grau de um grafo, tanto para grafos não dirigidos quanto para grafos dirigidos. Bom, vamos começar com um exercício, né? Determinando o grau de cada vértice do grafo não dirigido da figura abaixo. Muito bem, qual é o grau do V1? Obviamente que é 2, né? Porque dois vértices chegam nele. Então, o grau de V1, quanto ele vai dar? Grau de V1, esta é a tua pergunta. Então, aqui, este é um exercício que, tecnicamente, vocês teriam que responder, né? Grau de V1, quanto dá? V2, V3, V4 e V5. Vou resolver isso no slide a seguir. Bom, nesse tipo de grafo, ele é não direcionado, o grau dele, né, de cada vértice, ele é o número de arestas que incidem nele. Quantas arestas incidem no V1? Duas arestas. Então, o grau de V1 ele é igual a 2. O grau de V1 é igual a 2. E o grau de V2? Duas arestas incidem nele. Então, aí, ó, duas arestas incidem nele. Então, o grau dele também é 2. E o grau de V3? O grau de V3, olha lá para o V3, olhando, temos 3 arestas incidindo nele. Portanto, o grau de V3 é 3. Agora, vai chegar uma parte muito difícil. Obviamente que não, que é o grau de V4. O grau de V4, você está vendo ali o grau de V4, só 1. Uma aresta chega nele, então o grau de V4 é 1. O grau de V5, olha, o V5, ele é igual a 2. Duas arestas chegam nele. O grau de V5 é 2. É assim que faz a determinação do grau de cada vértice num grafo não direcionado. Vamos agora trabalhar com um grafo direcionado. Tá? Nesse tipo de grafo, você tem que somar o número de arestas que saem, tá? O número de arestas que saem, mais o número de arestas que chegam. Então, vai dar a mesma coisa, exceto pelo self-loop. Tá? O grau de V1 é 2, é o número de arestas que saem é 2, mais o número de arestas que entram, não entram nenhuma.
Então, o grau dele é 2. No grau de V2, o número de arestas que entram é 1, e o número de arestas que sai é 1 também. Então, 1 mais 1, 2, o grau de V2 é 2. O grau de V3 é o número de arestas que entram, mais o número de arestas que saem. No caso de V3, entram 2 arestas nele, apontadas para ele. Então, 2 flechas apontadas para o V3, né, 2 arestas, 2 mais uma saindo. É o número de arestas que entram, mais o número de arestas que saem. Então, 2 mais 1 dá 3, o grau de V3 é 3. E o grau de V5? Vamos pular para o V5 para fazer o V4 por último, tudo bem? Que é o que diferencia, né? O grau de V5 ele é igual a 2, porque 2 arestas incidem nele, mais 0 arestas que saem. 2 mais 0, 2. Então, o grau de V5. Agora, e o grau de V4? Qual seria? O número de arestas que entram nele é 1, a pontinha da flecha dele, do próprio self-loop. Mas tem 2 arestas que saem, né? Você está vendo? Então, o grau de V4 ele é igual a 3. 2 arestas que saem, mais uma que entra. Portanto, o grau de V4 é 3. Interessante esse exercício, né? Em grafos não dirigidos, que não é o caso desse exercício, em grafos não dirigidos, porque esse grafo ele é dirigido, mas em grafos não dirigidos, o self-loop não é permitido. Grafos, grau de saída e grau de entrada. Existe válido apenas para grafos dirigidos. Os grafos não dirigidos não têm grau de saída e grau de entrada. Então, eles têm essa diferenciação de você poder contar qual é o grau de saída e o grau de entrada. Tá? Isso é bem simples também, né? É só olhar as setas que saem, você conta, e as setas que entram. Isso vai te dar o grau de arestas que saem do vértice e o grau de arestas que chegam no vértice. Então, o grau de saída de V1 é igual a 2. O grau de entrada de V1 é 0, porque nenhuma flecha entra em V1, apenas 2 que saem. Então, o grau de saída de V1 é 2, e o grau, ela tem grau 2, né? Grau de saída de V1 é 2. Grau de entrada de V1 é 0, porque nenhuma flecha entra, nenhuma aresta. Eu estou falando flecha erradamente, né? Mas essa flecha direcionada é uma aresta, né? Muito bem, grau de saída de V5. V5 tem 0 saídas, né? Não tem nenhuma aresta saindo, mas grau de entrada é igual a 2. Então, o grau de V5 é 2 mais 0, que seria 2. Agora, grau de saída de V4. Vamos analisar o vértice em que ocorre self-loop, né? Nós temos duas arestas saindo, né, de V4. Portanto, o grau de saída é igual a 2. E o grau de entrada é 1, dado pelo próprio self-loop. Tá? Então, a aresta também entra em V4. Então, uma aresta entra em V4. Então, o grau de entrada de V4 é igual a 1. Bom, pessoal, eu vou encerrar este vídeo por aqui. Esse assunto eu gostei muito, bastante interessante, com aplicações, como você viu, em diversas áreas. Vou pedir para você fazer resumos, para que você possa, no teu caderno, ter todo o conteúdo para se preparar para a prova. Um abraço a todos e até mais.